Bom, vamos começar, né? Já está um pouquinho, 10 minutos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Bento e Santa Escolástica, Rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escolhi esse tema, família invadida pelo mundo moderno. Então, primeira seta aqui, invadida, é resultado de uma guerra. Normalmente as invasões ocorrem numa guerra. Uma guerra e pior, uma guerra em que se está perdendo. A gente é invadido e a gente está perdendo. Certo? Porque justamente aqui embaixo coube-nos, aqui nessa terra coube-nos viver numa época de derrota. Derrota aparente, né? de uma apostasia para a religião de Deus. A religião de Deus está perdendo terreno e está sendo invadida porque a caridade se esfriou. Coisa que o nosso Senhor já tinha previsto, quando ele disse que quando o Filho do Homem retornar, encontrará fé sobre a terra. A pergunta deixa entender que será uma época difícil de perda da fé. E como ele disse também que nós estávamos nos últimos tempos, então é normal que haja essa perda, essa diminuição. Né? Então, chegamos a um ponto em que há uma invasão. Não só um forçar, há uma invasão. Então, é resultado de uma guerra. Agora, a primeira coisa, essa guerra, claro, não é necessariamente uma derrota para nós. A derrota geral quer dizer que muitos vão se perder. Mas Deus tem sempre os seus escolhidos. Deus tem sempre os seus escolhidos e para nós sabermos, para nós sermos do número desses escolhidos, temos que vencer. Vencer quer dizer nos salvar. Mesmo na derrota, na invasão, temos que nos proteger e vencer. Porque a graça de Deus, nossa fé é a vitória sobre o mundo. Então, podemos sempre vencer o mundo. Guardando a fé e aplicando-a em nossas vidas. Então, mas justamente ajuda a conhecer o inimigo. Ajuda muito a conhecer o inimigo. Porque não basta só a ciência do bem, é preciso ter a ciência do mal. A Sagrada Escritura tem a ciência do bem e a ciência do mal. Quer dizer, as informações, os ensinamentos, para que nós possamos entender quem é o inimigo. Se nós não sabemos quem é o inimigo, fica difícil. Justamente essa é uma das maiores dificuldades hoje da cristandade, dos que estão no mundo em geral, eles não sabem. Eles não sabem. Eles até ignoram que se trata de uma guerra. E portanto, numa guerra é exigido combate. Então, quem promove a guerra? A revolução. E eu fiz questão de colocar o rei maiúsculo e o rei grifado, sublinhado. Para deixar bem claro que não se trata de uma revolução, mas da revolução. O processo da revolução geral que engloba várias revoluções em seu bojo, mas que tende sempre a uma finalidade. Em seu livro, em sua carta aberta aos católicos perplexos, Monsieur Lefebvre cita um autor antirrevolucionário de grande valor do século XIX, Monsenhor Baume, penso que era Joseph Baume. Ele era vigário-geral do cardeal Pie, que foi o cardeal cujas obras influenciaram profundamente São Pio X. São Pio X lia habitualmente o cardeal Pio. E tomou inclusive o tema, estará tudo em Jesus Cristo. Estará todas as coisas em Cristo. Vem do cardeal Pio, da diocese de Poitiers. Então, o vigário-geral do cardeal Pio era esse homem de Deus
o Joseph Goldman, que parece que morreu com a visão da Santíssima Virgem. Depois de muitos sofrimentos, ele teve uma visão da Santíssima Virgem antes de morrer. Era um grande escritor, um escritor de uma capacidade, escrevia muita coisa mesmo, muita coisa interessante. Ele escreveu o Tratado do Espírito Santo, 2 volumes, mais de 1000 páginas. E escreveu, entre outras coisas, o Catecismo de Perseverança, 18 volumes. E escreveu um estudo sobre a Revolução de mais ou menos 10 volumes, se não me falha a memória. Era assim, era nessa base. Não tinha um celular, então trabalhava muito mais. Tinha um tempo de exposição, as telinhas não deixavam, não tiravam a vitalidade. As telinhas e as telonas, né? Então eles, a gente assim. Então, o Monsenhor Gomes justamente fez um tratado sobre a Revolução. Ele tem essa página famosa citada aqui por Monsenhor Lefebvre em 1877. Eu cito. Ele faz a Revolução falar. Não se a Revolução fosse uma pessoa. Então a Revolução diz: eu não sou o que se acredita. Não sou nem o carbonarismo. O carbonarismo foi uma dessas sociedades secretas mais elevadas que chegava a se infiltrar até mesmo na própria maçonaria. Era uma maçonaria da maçonaria. Se diz que o próprio José Bonifácio de Andrade era um carbonário. Ou seja, era alguém altamente colocado que estava infiltrado até na própria maçonaria. Então, continua a Revolução. Eu não sou nem um carbonarismo, nem um tumulto, nem a troca da monarquia pela república. Eu não sou nem a substituição de uma dinastia por outra, nem a perturbação momentânea da ordem pública. Eu não sou nem os uivos dos jacobinos, nem os furores da montanha, os partidos daquela época da Revolução Francesa, né? Nem o combate das barricadas, nem a pilhagem, nem o incêndio, nem a lei agrária, nem a guilhotina, nem os afogamentos. Eu não sou nem Marat, nem Robespierre, nem Babeuf, nem Mazzini, nem Kossuth. Hoje, se puder dizer, eu não sou nem Evo Morales, nem Lula, nem Che Guevara, nem Fidel Castro, etc. Né? Estes homens são meus filhos, mas não eu. Estas coisas são minhas obras, mas não são eu. Estes homens e estas coisas são fatos passageiros, tanto é que grande parte já estão esquecidos, né? Alguns a gente nem mais sabe quem foi. São coisas, estes homens e estes fatos, essas coisas são fatos passageiros e eu sou um estado permanente, eis aí. Eu sou o ódio de toda a ordem que o homem não estabeleceu e na qual ele não é rei e Deus ao mesmo tempo. Então, a Revolução é um estado permanente. Por isso que ela é difícil de entender para uma pessoa que é acostumada a ver coisas como um projeto específico de coisa, isso, aquilo, para chegar a tal coisa, chegar a tal. Então, ele tem, mas por que isso? Até destrói isso, destrói agora, destrói família, quer destruir até a diferença entre homem e mulher. Onde é que vai parar isso? Já vi muita gente dizer isso, né? Onde é que vai parar? Não para, vai parar no inferno, precisa entender isso. A Revolução tem como agentes, é muito importante a gente considerar os agentes preternaturais da Revolução. A Revolução aqui é um desdobramento da Revolução, da verdadeira pré-história. Né? A verdadeira pré-história não é a história antes da invenção da escrita. A verdadeira pré-história é a pré-história que precedeu absolutamente a história humana, que foi a revolta dos anjos. A história angélica, entre aspas. Que o que nós sabemos é que acabou em revolta. E esses revoltados, que são seres naturalmente superiores a nós, estão altamente interessados na nossa perdição. Tanto é que logo no começo da humanidade, ele não esperou nem multiplicar. Já apareceu logo. Foi logo perturbar e conseguiu. Então eles estão altamente interessados na nossa perdição. Move-os o ódio a Deus. Só que esse ódio não pode atingir a Deus. Então, o que eles fazem? Tentam atingir as criaturas.
e tentam atingi-lo justamente tentando fazer com que essas criaturas repitam a sua atitude, repitam a sua revolta. Claro que não é da mesma maneira exatamente, os anjos são puros espíritos e os homens são carne, corpo e alma, substancialmente unidos. Além do que são, depois do pecado original, tem várias fraquezas. Então eles se valem dessas fraquezas, de tudo isso, para que o homem se exalte a si próprio. Porque ele não pode, o demônio, fazer com que o homem se dedique diretamente ao demônio. O demônio é feio demais, é horrível demais, então ele se disfarça em anjo de luz. Mas tenta fazer com que o homem se exalte a si próprio, com seus dons, supostos dons e qualidades, e volte as costas para Deus. E então esse ódio constante sobre a parada do inferno. Então aqui não tem onde parar. Não para. Um desatar de raiva, como por exemplo está ocorrendo no Chile, por exemplo. Eles não sabem mais o que fazer, porque eles conseguiram dominar. Parece que, pelo que eu ouvi dizer, é uma revolução de estudantes secundaristas e universitários. Nem tanto o pobrezinho, porque a economia lá está até muito melhor do que aqui, mas o pessoal ficou com raiva, essa raiva espalhou, eles estão destruindo igrejas, quer dizer, eles não vão continuar sempre assim, é claro, mas esse estado, esse ódio, ele está latente na humanidade, quando ela volta as costas para Deus. Explode aqui e ali, mas continua esse estado, esse ódio contra toda a ordem querida por Deus. Então, a revolução aqui, embora seja um estado, um ódio, um estado permanente, ela vai seguir uma marcha, ela vai se adaptar ao homem. O homem tem altos e baixos, tem ritmos. O homem não é constante, o demônio é constante. O demônio não muda, mas nós mudamos. Então ele vai ter que adaptar, quer dizer, o ódio do demônio se traduz em estratégia para nós. Então terá que haver ritmos, mudanças, etc., se adaptando à nossa natureza racional. Então, no caso aqui, a revolução entre os homens seguirá um ritmo, e que pode ser mais resumido por esse ditado latino: solve ac coagula. Solve quer dizer destrói, dissolve, e coagula, junta de novo. Só que é um juntar de novo que não é mais como antes. Então o solver da revolução é o ódio à sociedade orgânica que Deus quis e quer. Quando falamos de sociedade orgânica, lembramos imediatamente de organismo. Nós somos um organismo. A palavra organismo diz justamente conspiração para um fim único. A diferenciação e, portanto, hierarquia. Se há diferença, a hierarquia. Se há diferença entre nós, há hierarquia imediatamente. Se há cabelos diferentes, imediatamente haverá hierarquia entre os cabelos. A depender do critério. Por claridade, você vai ver que tem um cabelo dele talvez seja um pouco mais claro, não tem nenhum louro aqui, mas seria talvez o mais claro, depois o dele, depois o dele, talvez depois o meu, o dele, tá entendendo? A depender do critério. Quantidade vai ser diferente, os carecas ficaram atrás, os mais cabeludos ficaram na frente, e por aí em diante. Então, se há diferença, há desigualdade. Certo? Então, porém, no organismo, tudo conspira para uma finalidade só. Então, no nosso organismo, desde a unha do pé até o último fio de cabelo, tudo conspira para manter a vida de maneira diferente, com importância diferente. Evidentemente, o cérebro, o coração, o rim e o pulmão tem grande importância, fundamental. Se há um problema aqui, nessa área aqui, né? Pulmão, tudo, um influi no outro, começa a complicar a saúde da pessoa, né? Outras coisas são menos importantes, podem ser até arrancadas, como a vesícula, por exemplo. São menos importantes. Mas
Tudo conspira para a manutenção da vida. No momento que um não funciona direito, aí vamos ver se é o mais importante, então aí é perigoso. E jamais um vai tomar uma medida de se achar excluído e tentar passar na frente do outro. Ele não vai jamais fazer isso. Certo? Porque senão vai alterar todo o organismo. Todos conspiram. Então assim também a sociedade é orgânica porque ela todos os membros dela devem conspirar para uma finalidade. E essa finalidade, no atual estado da humanidade, é uma finalidade justamente de salvação. A sociedade orgânica, ela deve se organizar de acordo com a lei natural, estando aberta para a influência sobrenatural. No caso da influência sobrenatural, vai caber à igreja, certo? Mas a sociedade deve estar aberta para isso. E só estará aberta se observar, se favorecer a virtude entre os homens. Então isso aqui é o que Deus quer para a sociedade humana. Isto é que precisa ser destruído. Mas não vai ficar só na destruição. Ninguém aguenta o estado de destruição. Ao mesmo tempo é preciso edificar alguma coisa. Então esse coágula será a edificação de uma sociedade artificial. É uma questão de predominância. Às vezes há períodos em que há mais destruição, outros em que há mais edificação. Às vezes no mesmo planeta, na mesma época, você tem lugares onde se edifica mais e lugares onde se destrói mais, a depender. Dizem que o Chile tem uma constituição ainda com alguns restos de cristianismo, né? Então agora eles querem destruir, terminar isso de vez para fazer uma coisa adaptada. Aí faz uma revolução dessa, uma briga dessa para destruir o que resta ainda, um pouquinho que resta. Veio o Vaticano II para dar a pá de cal nos últimos estados católicos. Havia ainda alguns estados católicos, importantes ainda. Então, destrói. E agora, com Francisco, há poucos anos atrás, há um paizinho lá na Europa, muito rico, mas desconhecido, chama Liechtenstein. Ele tem 36 mil habitantes, imagina. É um país de nada, mas tinha uma constituição que ainda era católica. O catolicismo era a religião oficial. Acabou, o Papa mudou tirar aquilo ali e influenciou para tirar aquilo ali. Um país de 36 mil habitantes, meu Deus, não tem que tirar o resto. Não para, é um ódio, é um Estado que não para. Então, é a edificação de uma sociedade artificial, ao mesmo tempo ela vai sendo edificada. Então, nessa destruição da sociedade orgânica, há um ponto, e como eu já falei a vocês, né, os inimigos de Deus são mais espertos do que os amigos de Deus, os filhos das trevas, são mais sagazes do que os filhos da luz. Então, eles têm o senso do alvo, que nós não temos tanto como eles. Eles sabem onde está o ponto ali principal. Se mexer naquilo, cai o resto. Então, o alvo principal deles é exatamente a família. E na família, a paternidade. Isso é fundamental. Por quê? E por isso aí, aqui, quando eu falava para as suas esposas, não, você tem que falar isso com o meu marido, você tem que falar com o meu marido, porque eu falando sobre esposa, eu falo paternidade, porque eu estava falando de destruição da família, eu tinha que falar de paternidade. Né? Então, elas ficavam com isso. Né? Quer dizer, o alvo de escolha é a família e vai em vocês primeiro. Por isso é que na legislação hoje, nós vemos uma legislação em que parece que se quer botar a mulher como a chefe da família, a chefona. Os homens estão verdadeiramente excluídos. Eles são obrigados quase que a chantagear para ver se consegue alguma coisa e ficam com medo.
Além do que, eles já perderam a noção de como ser pais. A sociedade perdeu o caráter patriarcal. E os homens têm que reaprender a ser pais. E isso está no fundo da estratégia revolucionária. Aqui há alguns testemunhos de gente revolucionária que mostram isso. Freud observava: a psicanálise nos faz ver todos os dias como os jovens perdem a fé no momento em que o prestígio da autoridade paternal para eles desaba. Freud dizia isso. Dessa vez ele explicou. Ele acreditava em fé? Pois é, mas ele via aquilo, eles perdiam a fé. Por quê? Porque não se esqueça, existe uma fé sobrenatural e a fé natural. Vocês estão dando fé ao que eu estou dizendo. Eu tenho uma autoridade como sacerdote. Vocês dão fé sem verificar tudo que eu estou dizendo aqui. A fé faz parte de tudo. E a primeira experiência de fé que a criança tem é com o pai. Com a mãe, mas sobretudo com o pai. Porque a mãe é mais amor. A mãe é mais amor. É inclusive uma dificuldade, porque justamente quem vai apresentar, isso eu falei com ela, né? Quem vai apresentar o filho ao pai é a mãe. Porque o menino nasce pegado da mãe, nasce da mãe, pegado no cordão umbilical, e logo que nasce, a primeira coisa, vai mamar e fica ali, acabou. A mãe, quando vê aquele filho, parece que quer absorver de novo no corpo dela. E fica ali, acabou. A maior felicidade da vida dela. E a criança passa ali anos e anos com ela, só com ela, está junto dela. Então, no entanto, a criança não vai ficar assim a vida toda, ela vai ter que sair, vai ter que enfrentar a vida. Ali só tem amor, só aquela coisa. Mas então vai ter que ter uma transição. E essa transição passará necessariamente pela autoridade do pai. Então, não pode ser um pai que bota dinheiro na casa, trabalha, não é vagabundo. Trabalha, bota dinheiro na casa, acabou. O resto é com você, minha filha. Você está em casa, você cuida do menino. Não, tá certo, não. Não, tem que ter isso e tem que ter mais coisa. Ele tem que ter justamente esse papel que é o de autoridade e lei. A criança só vai aprender autoridade e lei com o pai. Ou melhor, vai aprender isso de uma maneira normal, querida por Deus, com o pai. Porque se não aprender com o pai, vai aprender na rua, ele vai aprender pela violência. É por isso que tem tanto jovem violento por aí. Jovem enturmado e violento. A gente sabe que o jovem se enturma. Por quê? Porque ele é fraco. Quantas vezes eu fiz experiência de garotos, mansinhos, quando conversava com a gente, mansinho. Quando se enturmava, rapaz, já viu. Ele com 10 anos, com um de 13, 14, é um homem para ele, né? Então ele fica todo metido, junta aquela turma e começa a fazer coisa, todo mundo conhece isso, né? Ele é gregário, justamente porque ele é fraco. Quando a idade chega, a gente não tem mais necessidade daquilo. Não tem mais aquele medo que tinha antes. Pronto, desaparece porque chegou a idade, cresceu, tudo. Então, ele vai fazer a experiência da autoridade na violência. A juventude que perdeu, que não conhece a autoridade, inventa a autoridade, encontra a autoridade na violência. Justamente porque não tiveram pai para passar essa ideia de lei e autoridade. E como eu disse aqui, como Freud observa aqui, né, o próprio Freud, se não há esse prestígio da autoridade paternal, ele vai perder a fé em Deus. Porque ele vai ter essa experiência de fé, o menino, quando o pai disser, isso não, faça isso aqui. Não pode ir para lá, você vai para tal coisa, entendeu? Não pode,
o que é mais difícil para a mãe fazer. A mãe mesmo quando diz não pode, não pode, meu filho. Está nas entranhas dela. Não vai forçar, quem vai forçar é o pai que vai ensinar isso. Sobretudo o menino. Sobretudo o menino. Também a menina, mas justamente, a menina vai ficar mais com o pai. Antes, na sociedade natural, como era? Todo mundo vivia na sua terra. Só raiava, quando o menino já estava crescidinho, ele já dá para aguentar carregar as coisas, né? Alguma coisinha, né? Vamos lá, fulano. Quer, não quer? Vamos lá, acabou. Vai trabalhar com o pai. E sai com o pai para trabalhar. A filha fica em casa com a mãe. Vai varrer, vai isso, vai aquilo, aquilo outro. Vai aprendendo. Ela aprendia a ser mulher e o homem aprendia a ser homem. Não precisava de palestra para ensinar isso. Correto? Não precisava. Era uma coisa que naturalmente fluía da vida organizada naturalmente. Só que hoje é tudo artificial. Está todo mundo ali no meio num quadradinho, com a tela na frente, passando o programa do governo para fazer mudança de sexo. Imagina, eu vi um negócio rapidamente, no tempo de tempo, um negócio desse. Há uns anos atrás, era, você vê, maluco, para internar. Interna esse pessoal. Alguns anos atrás, quando eu era jovem, eu não uma propaganda, você é maluco, interna esse sujeito. Pai. Ali, o governo promovendo isso. O que é que vai ser essa gente, esses meninos? Então, o alvo de escolha é esse. E justamente tem que haver uma concordância, e aí eu entro mais em coisas práticas, para que as suas famílias caminhem bem e seus filhos tenham justamente essa diferenciação na medida do possível, já que já é alguma coisa se estão aqui, no ambiente rural. É uma benção. Livra muita coisa. Livra muita coisa. Já é uma benção. Eles vão ver a natureza, eles vão ver os animais. Isso já é uma grande coisa. Mas tem que haver outras coisas também. Então, os pais justamente têm que aprender a ser pais, ou seja, ser a figura da autoridade da lei, mas que não é autoridade tirânica, nem autoridade nervosa, que está agindo porque está com raiva, porque está meio impaciente. Não. É justamente aquela tranquilidade que representa a tranquilidade do Pai Eterno. A criança vai ter a noção do Pai Eterno quando ela tiver a noção do Pai. O Pai aqui na Terra. É como se fosse um degrau. A criança vai para Deus Pai através de papai e mamãe. Se ele vê através de papai e mamãe uma nuvem de briga, disso, daquilo, de disputa, ele não vai ter a noção de Deus Pai. Se tira a paternidade, se perde a noção, a fé em Deus. Deus é Pai. Não existe ninguém que reza o credo. Creio em Deus Mãe Todo-Poderoso, não existe isso. Deus Pai é assim. Deus é Pai, Deus não é mãe. A igreja é mãe. Certo? Mas para que haja filhos de Deus, é preciso que hajam pais. Quando faltam pais, a igreja não vai para frente. Porque a família se desorganiza e a igreja não pode salvar a alma se não há reprodução apropriada de corpos. De seres humanos, né? E seres humanos educados para isso. Então, a revolução justamente ataca exatamente a família, espalhando a imoralidade. A imoralidade destrói tudo. Cada vez maior, quanto maior for a imoralidade, mais a família está perdida. Certo? Então, a imoralidade ela é acompanhada de indigência intelectual e espiritual. O que é isso? Há muitos imorais que são muito inteligentes. Mas, em geral, a inteligência deles se volta para aquela busca do prazer. Eles são muito inteligentes para técnicas, etc., tudo isso. Mas, noções mais elevadas, eles têm quase que uma repugnância. Quase que natural essas coisas. Eles não vão atrás daquilo, eles não gostam daquilo. E espiritualmente mais ainda.
O pecado contra a castidade, por exemplo, ele não é o mais grave de todos, mas ele é capital, luxúria, e tem como efeitos, entre os efeitos, é o ódio a Deus, que é o pior pecado. Mas pode levar a isso. Há pessoas sensuais que acabam caindo no ódio a Deus com o tempo. E depois leva à perversão da afetividade. Isso é terrível. Perversão da afetividade. A afetividade se torna só um egoísmo, uma sede de satisfação própria, e o resto que se vire. Então a pessoa fica num egoísmo terrível, numa busca de prazer que nada para aquilo ali, nada satisfaz. Então é uma decadência terrível. Voltando à questão da autoridade do pai, né? A criança tem que enfrentar justamente ela tem que ser introduzida pela mãe à experiência da autoridade do pai, justamente porque é a partir dessa autoridade do pai que ela vai passar a lidar com a experiência da frustração, que faz parte das nossas vidas. E a mãe muitas vezes tem uma tendência a criar seu filho como o bonequinho escolhido, sobretudo quando é um filho só, ou dois, poucos filhos, né? Então, a família que tem muitos filhos, naturalmente a coisa fica mais... Ela não tem tanta aquela coisa de ter o bonequinho, né? Mas quando tem um só, dois, só é o bonequinho. Então, ela não quer ver nenhuma frustração no filho dela. Há mães que fazem uma espécie de projeção narcisística na criança. O Narciso, vocês conhecem o mito de Narciso, né? Havia várias versões, mas a versão romana, né, greco-romana, é a história daquele rapaz muito bonito que fixou sua face no lago e achou tão bonito que ficou ali que até morrer, ele sem comer, sem nada, tal, ele se achava bonito. Então, nós todos temos no nosso orgulho e vaidade nossas projeções, nosso filme de uma vida que não teve frustrações, quando a vida real foi cheia de frustrações, né? Claro. Mas nós nos imaginamos isso, aquilo outro, uma série de bobagens. Então, o que é que acontece? No caso, também no caso do pai, mas na mãe é mais porque o amor é maior, aquele amor, né, sentimental. Então, quando o filho sai dela, é a prolongação dela. Então, a tendência é muito grande de projetar esse filminho que ela tem na cabeça no filho dela. E dizer, como já ouvi outras vezes, mãe dizer que ele não vai sofrer o que eu sofri. Olha, isso é estupidez. Se nossos parentes fizeram o que fizeram, progrediram, foi porque eles passaram privações. Todos os nossos parentes, temos história, todas as nossas famílias, tudo era mais difícil, passaram privações. Hoje mesmo um pobre tem muita coisa mais do que um pobre antes. Um pobre era pobre, passava fome, às vezes fome mesmo. Não é só o almoço atrasar, não, era fome mesmo. Então, esse pessoal que progrediu, às vezes pelos seus méritos, sim, trabalharam, conseguiram, eles têm essa atitude tola de querer projetar sua felicidade que ele não teve naquela criança. Então a criança não vai ter frustração nenhuma, é tudo na mão. Então essa mãe vai se opor se o pai tentar pôr alguma autoridade na criança, ou seja, causar frustração nela. Pai, eu queria isso. Não vai não, tá certo não, acabou. Não pode. Quem diz isso mais é o pai. Com uma finalidade boa de educar aquela criança. Mas vai ter que passar por essas coisas. Então, se falta autoridade do pai, haverá, por outro lado, uma incapacidade da criança para encarar com inteligência adequada o real como ele é. Se logo cedinho não houver isso, ela não vai desenvolver essa capacidade. Então, se não tiver um pai para dizer, por aqui não. E não precisa explicar nada. Não precisa explicar nada para a criança.
Você aproveita que está criança ainda. Com o tempo, com a idade, pode explicar alguma coisa, mas no começo não precisa explicar nada, aproveite. Criança é como um bichinho, você bota aqui, ó, também não é preciso fazer com nervosismo, de uma maneira um tanto tirânica, não. Você faz aqui, ó, tal coisa, pronto. Ó, faz aquilo ali, tá bom? Vai ali. Tal, pronto, tranquilo. Vai botando, ele vai fazendo. Ele vai entrando na disciplina. E ele vai aprendendo as frustrações. Eu queria fazer isso, mas não pode. Eu queria fazer isso, mas não pode. Mas eu devo fazer aquilo. Então ela vai desenvolvendo justamente o senso da realidade e aprendendo a lidar com a inteligência, com o realismo. Então, quando ela chegar mais velha e for enfrentar os desafios da vida inevitáveis, porque ela vai crescer, não adianta. Por mais que a mãe agarre, ela vai sair. Uma hora sai, não tem problema. Vai crescendo, nem aguenta mais e sai por aí. E aí vai enfrentar o mundo. E aí vai enfrentar necessariamente as frustrações. Então, se ela não teve o preparo que o pai dá, como lidar com inteligência essas coisas, com realismo, ela vai reagir não com inteligência, mas com delírio. Então, quando ela começar a passar as frustrações, ela vai imaginar uma realidade em que tudo dá certo. E aí, meu amigo, se der um celular na mão dela, na mão do adolescente, do rapazinho lá, né? Que está perdendo ano, que está entrando em conflito com colegas, que está isso, que está aquilo, ele vai começar a entrar na realidade virtual e pior ainda, se passar um cigarrinho de maconha, aí é que ele não vai querer sair. Certo? São escapatórias para não enfrentar a realidade. Então entra no mundo do delírio e aí vai se perdendo, né? Estou dando 2 exemplos, né? Mas há várias maneiras de se sair, de não ter condição de enfrentar a realidade, porque ele não consegue lidar com a frustração. É o caso do sujeito que entra numa vida ruim por causa da frustração, porque perdeu uma prova, porque isso, porque aquilo. Não sabe lidar com essas coisas. Não sabe lidar com a frustração. Às vezes, coisas tolas. Eu soube, por exemplo, pouco tempo. Uma moça já grande, uma mulher já tal, inclusive teve filho até fora do casamento, enfim. A filha dela, né? Então, casamento de 1 ano, aniversário de 1 ano, tem essa ideia agora, né? Fazer um aniversário daquele 1 ano de idade. Ele tem que fazer um aniversário. E a moça era especialista de festas, essas coisas de buffet, sei lá, porque ia fazer um negócio de primeira, certo? Classe média alta, embora adotada ela. A moça, né? Adotada. Mas classe média alta, recurso aí. Tinha estudado para isso, então fez uma festa de aniversário no playground do apartamento daquela. Né? Tudo de primeiríssima. Só que, como ela era adotada, a família, ela tinha uma parte e tinha uma parte do pessoal mais simples, né? Favela e tal, né? Aí veio esse pessoal também, né? Os meninados, tudo, né? Aí a meninada, quando viu aquilo, então tinha a parte de classe média alta e a parte pobre. Quando a parte pobre viu aqueles doces, aquelas coisas de primeiríssima, foi em cima com de tal modo que o pessoal de classe média ficou um tanto assim, meio, né? Aquela coisa assim, puxa, que coisa é isso, né? E aí foi aquela coisa, os meninos começaram a comer, daí a pouco não aguentava, botar para fora. E foi uma confusão o casamento, o aniversário. Acabou dando tudo errado. Porque o pessoal da favela foi um caiaço lá, ficou tudo alegre demais. E aí ela fez tudo para dar certo e teve essa frustração. No outro dia, psiquiatra. Quer dizer, bastava dizer para ela, minha filha, vem cá, sua filha se importou com isso? Claro que não, tinha um aninho só, né? Então pronto, não se preocupe com isso não. Mas... Esses dias eu vi também de um rapaz que foi fazer a prova do Enem e chegou atrasado, ele não pôde entrar. Mas a reação do rapaz é uma coisa assim, não é digna de um homem. Porque ele chorava, rolava pelo chão, sabe? É uma coisa ridícula. Ele não aguenta, ele não sabe lidar com as frustrações porque ele não teve desde o início a autoridade paternal que põe regra, autoridade. Então ele não consegue, quando ele vê essas autoridades que vai encontrar necessariamente, então ele não consegue. O golpe é grande demais. Não houve golpes anteriores para ele se preparar para isso, para ele se formar verdadeiramente para uma vida que exige justamente sacrifício. Para que frustração maior do que não sou na cruz? Para que frustração, entre aspas, maior do que essa? E o homem tem que estar pronto para o sacrifício, né? Exatamente. Ele que vai para a guerra. Exatamente. Ele que vai para a guerra. A mulher não vai para a guerra.
Historicamente sempre foi assim. A mulher escapou sempre mais da guerra. O homem que ia para a guerra e morria ali. Mesmo os governantes, eles iam para a guerra. Eles iam para a guerra e morriam ali. Era que a gente tinha que fazer questão de ir. O rei de tal lugar contra o rei de tal lugar. Então ia e às vezes morria ali. O caso famoso de Dom Sebastião, em Portugal, né? Que era um rei novo. E aí fez questão de ir e morreu na guerra. Nem precisava ter ido. São Luís foi para 2 cruzadas. Na segunda ele morreu de doença. 2 cruzadas. Então os reis iam, faziam questão. Ele não ia, nada, não tem negócio de covarde. Hoje os governantes estão lá com os botãozinhos dele, com os mísseis. Isso aqui, e lá de longe observando e tal. Aliás, tudo na tecnologia, né? Até para isso, já se dizia no século XVI com a pólvora, né? Que deu uma chance aos covardes. A pólvora, olha lá, aquela guerra ainda tinha muita coisa, mas já se dizia em relação à guerra anterior, porque na Idade Média era na espada, né? E uma vez me contaram, foi aquele sujeito que faz filme, assim, todo fortão, aquela coisa cheia de bolota, e foi fazer um filme lá de bárbaro lá, então ele ia usar tudo da época, então ele deu uma espada da Idade Média para ele usar. Mas ele não aguentava segurar, não pesava. Com todos aqueles músculos, e olha que o homem medieval era mais baixinho, era pequeno, mas era mais forte, meu amigo. Aguentava a espada daquela para lutar. E o sujeitão lá, todo não aguentava não. Só tinha aparência. Então, na prática é isso, vocês têm que exercer essa autoridade de pai em harmonia com a mãe, porque aí a autoridade fica somada e o filho terá mais a ideia da autoridade. Se jamais então discutam com a esposa na frente do filho, jamais, nem pequenininho, de jeito nenhum, vai precisar discutir alguma coisa, é bem provável, mas vocês então vão para um quarto separado, sentam, outra coisa. Ao chegar lá, já está esquentada, já vai falando ali, o outro do outro lado, lá levantando o dedo, não adianta nada. Você vai chegar e sentar já ajuda bastante. Havia um serviço de Salvador, há muito tempo atrás, que tinha uma técnica, chegava o pessoal se queixando daquela comida nervosa, ele era tranquilo. Eu chegava, vem, senta aqui, serviu o café, pode falar, tal. Eu já falava tranquilo, já melhorava o problema. Só com isso. Então, se sentarem e conversarem claramente. Qual é o problema? Tá vendo isso? Tá bom, vamos ver, tal. Certo? A última palavra é do homem, porque a mulher é mais intuitiva. O homem raciocina mais. A mulher, até se vocês fizeram isso, escanearam 1000 cérebros de homens e mulheres, de jovens, descobriram que o cérebro da mulher, a arrumação dos neurônios, os circuitos dos neurônios, é assim, de um hemisfério para outro. Em geral é assim. E o do homem é assim. Sério. Dos homens e das mulheres. Ou seja, há uma diferença, não adianta. Não há cirurgia que resolve isso aí. É assim e o outro é assim. Agora, o mais interessante é que é complementar. Por quê? Porque esse cérebro assim da mulher faz com que ela seja apta a fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Lavar, passar, cuidar de filho que está chorando lá, isso, aquilo, aquilo. Você botar um homem para fazer isso, ele não aguenta, dificilmente. E o homem é feito para fazer uma tarefa, depois outra, depois outra, depois outra. É a questão da autoridade. Ele é que vai programar, ele que vai. Enquanto que a mulher vai fazendo aquelas coisas que são necessárias, e são necessárias, claro, para fazer. Então há uma complementação. O homem é feito assim, a mulher é feita assim. Então, a mulher é mais intuitiva. Você trata, é claro, da intuição dos anjos, mas a intuição é uma espécie de connaturalidade, de sensibilidade, que faz com que ela tenha ideias, às vezes, muito boas, que superam, às vezes, o raciocínio humano, o raciocínio do homem, se esse raciocínio está influenciado, por exemplo, pela paixão, pela avareza, por isso, por aquilo. A mulher faz uma observação assim, não, você... E às vezes é certo mesmo. Então, na prática, o homem deve escutar, amando sua esposa, ele vai escutar sua esposa, as intuições que ela tem. Na Bíblia há intuições várias de mulheres. Então, ele deve escutar, deve dar a última palavra, levando em conta a intuição da mulher,
que pode também estar enganada, claro, mas ele vai levar em conta aquilo. Ele vai falar, mulher, não tem juízo, não. Ele deve escutar e ver. Não, talvez seja isso mesmo. Talvez esteja enganado. Né? Talvez pode ser melhor isso aqui fazer dessa maneira. E decidir. Agora, quando ele decidir, ele deve assumir. O primeiro responsável é ele, não é a esposa. Mesmo que dê errado. Mesmo que ele ouça a intuição dela, o responsável é ele, porque ele escutou, ele que decidiu. Isso é muito importante. Os homens não querem decidir, porque eles têm a mentalidade democrática. A democracia é o reino da irresponsabilidade, ninguém resolve, é o povo, que pouco é do povo. É o reino da irresponsabilidade. Então essa tendência se espalha, todo mundo quer decidir, por isso que todo mundo quer dar as razões, todo mundo quer discutir. Então, ele vai chegar para falar para o filho para fazer uma coisa, ele quer primeiro explicar ao filho, olha meu filho, tal coisa, não sei, é melhor você fazer, eu penso que me parece, nada, Rafa, não perca tempo. Enquanto está pequeno, porque quando vai ficar maior, aí vai ficar meio peitudo, vamos supor, né? Vai crescendo aquela coisa. Enquanto está novo, aí ele vai pegando os hábitos, pô, você aproveita que está novo, não vai explicar coisa nenhuma, vai dizer o menino, aquilo ali, você faz aquilo ali, viu? Tal, isso, assim, tal, pronto, tá bom. Com tranquilidade, ele vai entrar nos eixos. Então, isso a nível de família, mas eu devo falar também uma coisa a nível da família estendida, entre aspas. Por quê? Porque todos nós sabemos que quando nós nos convertemos à tradição, nós tentamos levar outros, mas quase sempre isso não funciona. Não funciona. Nossas famílias estendidas, se a gente já tiver a família nossa convertida, já é uma grande coisa. Mas a família estendida é praticamente impossível. Vão olhar, vão muito radical, né? E assim, e se vê a reportagem da Globo sobre os arautos, vai pensar logo que a gente é igual, essas coisas, né? Muito difícil, certo? Quer dizer então que eu vou romper com todo mundo ali? Não é isso. Não rompa com eles. O princípio é esse. Não romper. Eles podem até romper com você, mas você não vai romper. Agora você vai, necessariamente, pela sua própria atuação, você vai tomar certa distância, etc. Porque, bom, é assim, inevitável que vai haver um distanciamento com o tempo. Infelizmente é assim. Ora, uma família só não se mantém sozinha. Pessoales, ai do sol. Não dá para você praticar tudo isso sozinho. Então, haverá justamente essa substituição, mais ou menos, né? Por parte de outras famílias que vão se juntar em torno de um mosteiro com uma escola, esse aqui é o caso. E com isso, essa família, entre aspas, estendida, será uma espécie de substituição para que a gente possa fazer as outras coisas. Não existe, uma sociedade não é composta de uma família só, é claro. Então, para uma escola não basta uma família, tem várias famílias. Agora aí, justamente, são famílias de vária procedência. A caridade sobrenatural vai ter que agir muito aí. Porque naturalmente é mais difícil, não é? A voz do sangue não há aí. Cada um vem de origem, de um temperamento diferente, de uma história diferente, de uma classe social diferente. Em geral, uma família está mais ou menos numa mesma classe, né? Tem famílias que são mais pobres, outras são mais de classe média, famílias são mais. Quer dizer, e há aquela voz do sangue, o pessoal tem aquela semelhança de temperamento, já sabe, a família da gente tem aquela tendência mesmo, isso aqui. Esse aqui, mas vê o outro do outro lado, lugar que tem tal, mas pai não sabia que existia gente desse tipo. Numa comunidade religiosa a gente vê isso, né? E pode ser que o outro está pensando a mesma coisa que você. Né? Então é isso, vocês vão experimentar essa sensação, certo? Então, claro, não vai ser como uma família estendida, mas é preciso que haja justamente essa cooperação, essa associação que vai ajudar vocês, por exemplo, sobretudo na obra aí da escola. O interesse é esse. A escola que vai ajudar a continuar e prolongar a educação dos seus filhos aí. Então, essa educação que tem que ser diferenciada, menino e menina, com o tempo vai ter que educar diferenciadamente. Não quer dizer que é uma coisa assim, de uma coisa estanque. Então, jamais o menino vai ajudar a mãe. Não é isso. Pode ajudar algumas vezes. Certo? Inclusive porque a caridade é sobrenatural, supernatural. Então, por caridade, pode ser que o filho precise. A mãe está precisando, o filho vai ajudar alguma coisa, lavar um prato, uma coisa assim. Mas isso não é o normal. Mas pode ocorrer, vez ou outra. Sobretudo se ela estiver doente, por exemplo, claro, vai substituir isso aí. Agora, normalmente,
é a menina que vai ajudar a mãe nessas coisas. Então, o menino deve fazer outras atividades e desenvolver o físico, importante, esportes, daí porque, por exemplo, eu falei com o pessoal lá, esportes mesmo, né? Pegar e ficar com essas besteirinhas, ou mesmo esportes que são interessantes, mas que você fica muito parado, ficar jogando dama, jogando xadrez, que tem seu valor, mas fica parado, né? Fica muito. O problema do xadrez para mim é o seguinte, é um jogo muito interessante. Você tem que exercitar o raciocínio, eu admiro o xadrez. Só que eu tenho sempre aquela noção, rapaz, fica aí. Pra quê? Eu vou ganhar. No máximo eu vou ganhar do sujeito. Eu podia estar com um livro aqui, meu amigo, eu ia aprender muito mais coisa, botando minha cabeça para funcionar com isso. Então, esporte para mim tem que mexer mesmo, porque faz parte do ser humano, quem está mais novo tem que mexer, está cheio de energia. Botar o sangue para circular. Né? Exatamente. Então, futebol, eis aí. Eu admiro o futebol, bem jogado, eu admiro. Certo? Qual foi a maior seleção de todos os tempos? Pelo menos das que eu conheci, né? A de 1970. Certo? Todo mundo conhece, é uma lenda, né? Não tomou nenhum cartão amarelo. Entendeu? Tá vendo? Nenhum cartão amarelo. Quer dizer, eles jogavam bem, mas também eles jogavam nobremente. Então, o futebol com as regras é um esporte bom, porque ele casa a virilidade, e um mole aguenta jogar bola, a virilidade, mas ao mesmo tempo ele tem técnica, ele não é um jogo bárbaro de quebrar o outro, saber. Só se não tiver regra. Vira tourada, como dizia lá. Aí não é mais futebol. Mas se for um futebol bem jogado, então, eu sei que na maioria dos casos as crianças vão jogar o chamado a pelada, ou o baba, como diz lá na Bahia. Mas, vez ou outra, aí você tem que se organizar. Isso aí. Jogar uma partida toda na regra. Então, pegar um técnico, um pai que vai ser técnico de um time, o outro vai ser técnico de outro time, para botar ordem. Todo mundo uniformizado direitinho? Exatamente. Mas, por favor, não bote o uniforme de time, não. Porque o problema do futebol é que tem esse lado, né? Você bota o time, porque os times antigamente eram uma espécie de prolongamento da família, eram tipo clube de bairro, tudo. Mas hoje, não, né? Você vai botar o clube tal, você vai lembrar do sujeito tal, que aquele é um craque, tem 38 tatuagens. Meu Deus do céu. Isso vai passar, a criança ela não distingue. Ela vai engolir tudo. Então, você bota, por exemplo, um colete vermelho, outro amarelo. Acabou, não bota time nenhum aí. E é VIT. Eu sei que todos nós temos essa carne, mas hoje a coisa já avacalhou demais, infelizmente. Então, e vai jogar bola com um juiz que vai ser respeitado, ai de quem desrespeitar o juiz, com cartão amarelo e cartão vermelho. Vai explicar as regras, porque entra a disciplina. Então, ninguém quer ficar no gol, né? Em geral, não gosta. Tem uns que gostam, mas não. Então, não, falando, você pega, você vai ficar no gol. Vai ficar no gol, rapaz. É a regra. Vai ficar, o outro vai ser defesa, não vai ficar todo mundo na banheira, né? Vai na frente, na defesa. Então, vai aprendendo o senso de disciplina, é educativo. Então, vez ou outra, fazer coisas assim. Outra coisa, excursões aqui a gente tem tanta oportunidade. Isso tem pouco aqui no Brasil, na Europa tem mais. Fazer excursões. O pessoal andando pela mão. Agora, vai ter que encontrar os talentos aí, porque eu digo, as famílias estendidas, entre aspas. Porque você não vai encontrar os talentos em uma família só. Impossível. Então, quem é que tem jeito para botânica aqui? Tem gente que gosta disso. Ou para ornitologia, pássaros. Ou para animais. Adriano, né, Adriano? Geografia. Você vai ter que procurar um, então esse... ou outro que tem jeito com criança também, que tem que ter visto jeito com criança para ser orientador, chegar, vamos lá, estava aqui então, e vai orientar certos passeios de rapazes, sobretudo de rapazes, que vão andar, que vão escalar, que vão andar, que vão parar para tomar sua merenda, depois andam de novo, faz uma prece, mas vai para ali, corre para lá, tá entendendo? Vai ter um orientador ou dois para fazer essas excursões. Isso deve ser feito, porque estimula o físico, certo? Dá conhecimento e distancia da praia, porque hoje o problema do brasileiro é isso, só quer saber de praia. Quer saber de praia só. Então, essas discussões também são muito boas, certo? E certa emulação nos estudos, moderadamente, mas vamos fazer certas coisas. O melhor, bom, depende.
colégios muito pequenos fica difícil, mas você pode fazer alguma coisa também nesse sentido, com moderação, né? Para estimular o estudante a ir adiante. Outra coisa importante, as famílias sempre têm uma tendência para tais e tais matérias. A gente tem a divisão entre estudos clássicos e estudos científicos, né? A família tem jeito mais para matemática, essas coisas, da engenheiro, outros para advogado, essas coisas e tal. Outros para médico, família de médico, né? Dá mais para medicina em geral. Então, tudo bem, isso é natural. Mas, o que é que acontece? A criança tem que ter uma formação geral. Então, o que é que se nota às vezes? A criança começa a estudar, o rapaz, a moça, a menina, e aí ele tira nota boa em matemática, tal, tira nota boa, mas em português não está tirando nota boa. Então, não, sabe o que é? É que a família da gente é de matemática. Atenção para isso. Então, não tem muita importância. Ele vai ter, ele é melhor de matemática, não tem tanta importância, não, tem importância. Ele pode se especializar depois. Mas naquele momento ele precisa aprender, se esforçar para tudo. Se ele tirar uma nota boa em matemática, ele pode passar também em português. Mesmo que ele não tire a mesma nota que ele tira em matemática. Se ele tira 9 em matemática, ele pode tirar 7 em português. Se ele está tirando 4 ou 5, não está bom. E ele tem que ter uma formação geral, ele tem que estudar tudo isso, inclusive que ele não gosta. Depois, quando ele tiver mais idade, ele se especializa naquilo que ele gosta. Porque ele tem uma formação geral. Senão, vai criar a especialidade demais. Ele só entende aquilo ali, de matemática, não entende nada do resto ali. E ele vai interpretar o mundo pela matemática. Correto? Então, muito cuidado com isso. Outro cuidado, os prodígios, entre aspas. O menino começa a se destacar, aí diz, inteligência precoce. E o pai fica todo cheio. E aí, diz, tá bom, então vamos botar numa sala de menino mais velho, porque esse aí tá uma inteligência acima. Ele pode até ter uma inteligência acima, mas ele não tem 12 anos, ele tem 10 anos. E se você vai pô-lo numa classe de 12, ele vai ser humilhado. Vai ser humilhado. Entende? Porque todo mundo sabe, né? Quando a gente joga a bola com 10 anos e se bate com um de 12, 13 e ele faz uma cara feia para a gente ria. A gente olha como homem, né? Porque a gente olha como homem, é grandão, forte, a gente tem isso. Então, numa sala de aula, todo mundo mais velho que a gente se acha boboca. Daí porque, isso tem especialistas de educação, leigos, gente sem religião já assinalou isso. O mal da educação mista, depois de uma certa idade. Porque as mulheres desenvolvem mais rápido que o homem. Uma mocinha de 12 anos já é uma moça já. E parece que mais ainda hoje. E o rapaz é menino ainda. Ela começa a humilhar. Né? Se aproxima dos rapazes de 14, 15 e fala, é menino. E aí ele fica, por que eu sou menino? É uma humilhação que pode ter consequências depois. Então, deixar todo mundo, em princípio, na mesma sala, não evita essa coisa de prodígio, de excepcional, essas coisas. Não, é todo mundo aprendendo. É todo mundo aprendendo, quem tem mais capacidade vai desenvolvendo normalmente, mesmo porque os prodígios, às vezes, eles desenvolvem muito rápido, mas depois eles param ali. Né? Exatamente. E às vezes outro que normalmente vai lá longe. Bar não é um prodígio. Geralmente acontece isso, o prodígio ele estaciona determinado. Estaciona e acabou. E o outro às vezes vai, não para mais, não foi prodígio nenhum, mas vai longe. Então, não. Evitar essas coisas que só fazem inflar a vaidade das crianças. Né? E é claro, né, bom, aprender a não. Questão da modéstia. Né? A modéstia principalmente a menina. Essa realmente tem que olhar a modéstia, desde cedo. Então, não bote short na menina, jamais. A pequenininha, sim, não tem problema nenhum, ela não precisa, mas se você deixar, ela vai se acostumar. Então, bote a saia, não precisa ser uma saia lá embaixo para tropeçar, mas bote uma sainha dela, desde o começo, para ela já se acostumar. Essa é a veste de menina. Certo? O menino não precisa ser também exagerado. O menino é mais livre, o menino não tem tanta preocupação com isso, certo? Porque justamente como eu disse ontem, né, o instinto da mulher não vai tanto nessas, não é tão primário, né? O do homem é. Certo? Então a preocupação tem que ser com a mulher, não tanto com o homem.
Então, mesmo o rapazinho, tudo se está na excursão, sei lá, ele pode até eventualmente ficar sem camisa, uma hora está assim, num ambiente assim, não vai ficar meio da rua, todo mundo corre, mas sim, numa mata, uma coisa assim, pode se admite até certo ponto, certo? Não precisa estar sempre de calça, pode estar numa bermuda, tudo jogar uma bola, tudo. Não tem. É menos preocupante. Agora, o que se deve tomar cuidado é com a vaidade. Né? O menino pode até ficar eventualmente sem camisa, mas se ele começa. E toda vaidade para homem não é bom. Não é. Tá entendendo? Não é bom. Então, cortar curto o cabelo, não precisa deixar. Pode cortar o cabelo dele, mas curtinho, não deixar vaidade, que ele tem. Às vezes a mãe, coitadinha. Né? O filhinho sai bonitinho, aí ela começa toda a enfeitar e botar o cabelo. E aí se o pai não intervém, geralmente, porque não percebe o amor que ela tem. Ela não tem nenhuma maldade ali, ela faz porque assim, ela é a filha dele. Aí é que o pai tem que entrar. Não, e aí a mãe, e aí a esposa tem que. Não, tá certo. Bota o cabelo curtinho dele, certo? Ele tá piolho, pronto, acabou. Ele vai, justamente, não tem que ter vaidade não. O menino não tem que ter vaidade. Não é para ele não. O menino tem que enfrentar o trabalho, isso, a seriedade, certas coisas que o pai tem que fazer para logo o filho entrar nos conformes, certo? E é o pai que vai fazer, não é a mãe que vai fazer. É o pai. Dali a pouco está botando brinco, está atuando. Exatamente, vai atrás dessas coisas. Então, o pai, eu conheço a história, por exemplo, de um pai que chegou com o filho com um texto embaixo. Meu filho, aí, você assina isso aí? O filho falou, assinou. Meu filho, jamais faça isso. Jamais assine um documento sem ler antes. Acabou. O filho não esquece mais. Entendeu? Ele fica ativo. Tira a ingenuidade dele, que é própria do menino, mas tem que dar um teste desse, entendeu? Um teste desse. Não precisa também exagerar, como dizem que alguns fazem, bom, aí já é demais. Né? O menino, vem meu filho, o menino joga e sai de baixo. O menino já levanta todo desconfiado. São aqueles tais que dizem fazer, não sei se é verdade. Bom, mas isso também já é demais. Né? Mas o documento é bom fazer, porque ele vai aprendendo certas coisas, certo? Também com muito cuidado, é claro, quando ele já está maior, pegar em arma. Para o menino, é bom. Ele perde o medo de arma. Eu mesmo perdi o medo de arma. Uma das coisas que porque meu pai fez isso comigo, eu era menina, eu não tenho medo de arma. Tem gente que, a maioria mesmo dos homens parece ter medo de arma. Eu peguei a arma, acabou, eu tomei nome, peguei ali e acabou. Porque desde pequeno, uma coisa que você aprende. Eles têm tirado isso também, até no brinquedo, né, de arma, tal, eles têm tirado das crianças isso. Então, outra coisa, os meninos, eles se batem entre eles. Eles sabem quando é a Vera e quando não é, né? Quando é a Vera, tudo bem, pode sair. Mas se se bater, eles gostam de até o segurar outro, de bater, deixa lá, é bom. Porque faz parte da natureza do menino. Ele é combativo. Está ali nele, nos hormônios dele, então faz parte disso aí. Então essas coisas, tem que haver um limite certo, mas não deve também não deixar nenhum pegar no outro, qualquer coisa. Não. Faz parte da educação do menino isso aí. Quer dizer, ele ter esse senso de combate, todas essas coisas assim, faz parte. Moderadamente deve, e é o pai que vai moderar essas coisas, tá entendendo? Então esporte, tudo isso deve, certo? E a ordem, tudo, a obediência, agora em colaboração com a mãe. Né? A mãe que vai introduzir. O pequenininho vai entregar ao pai, que vai ter esse prestígio da autoridade do pai, tá entendendo? E colaborando entre vocês, se associando, certo? A colaboração de vocês é que vai favorecer, vai criar esse ambiente onde se experimentará justamente essa verdadeira normalidade, né? Porque a sociedade hoje é isso, é uma normalidade, entre aspas, invertida. Eles conseguiram isso, porque é uma sociedade artificial e porque ela utiliza técnicas, coisa que antes não ocorria. Certo? Então, você vê, a preguiça hoje, a moleza, há 100 anos atrás era impossível. Por quê? Porque até pelas próprias técnicas, não havia tanta técnica, você tinha que se virar para ganhar o pão de cada dia. Certo? Hoje, se você tem uma habilidade para conseguir um emprego e você entra ali, você ganha um dinheiro, para você não fazer grande coisa, você consegue. Mas antigamente você tinha que trabalhar com o esforço do seu corpo. E no caso aí não era mulher, era homem que tinha que trabalhar. Então já entrava isso, a divisão de trabalho, através disso. Certo? O próprio Marx dizia, né? Que a divisão de trabalho começa na família, por isso ele era contra a família.
William Reich, já ouviram falar? Um maluco. Ele dizia que a família era a oficina da reação. Durante a Revolução Russa, havia uma figura de um rapazinho de 14 anos de idade, chamado Pavlik Morozov. Esse rapazinho, na época, tornou-se um dos mais famosos da Rússia, deu nome a pontes, a fábricas, a tudo, regimentos, tudo. Pavlik Morozov. Qual foi o feito dele? O governo estava requisitando as produções dos kulaks, dos que tinham da terra privada, né? Foi requisitando as produções e tomando, né? E os pais de Pavlik Morozov, que tinham alguma terra, alguma coisa, né? Esconderam a produção para não dar ao governo. Pavlik Morozov denunciou os pais. E os pais foram fuzilados. Os pais e os parentes. Eis aí o grande feito desse monstrinho, para ser considerado um herói. Durante muito tempo ele era um herói na Rússia. Se ensinava as crianças, aí o exemplo, seguir isso aí. Pavlik Morozov. Então, o contrário tem que ser, né? Os nossos meninos têm que ser o contrário, tem que ser essa lealdade aos pais, né?